Olá! Quero aqui deixar o meu abraço comovido a Luiz Eduardo Campos Leite, de Campina Grande, que mora em Recife e que é um seguidor, um inscrito daqueles de altíssima fidelidade. High Fidelity, Hi-Fi. E é com ele que nós começamos esse vídeo da terça-feira, 29 de junho de 2021, para dizer que tudo está sendo desvendado na história da vacina. Quem é que compra? É dia de São Pedro, hein? Isabel está lembrando aqui, é verdade, dia de São Pedro. Dia de comer milho assado na fogueira de São João, na despedida da festa junina, que é a festa junina de São João, mas ela se encerra no São Pedro, que é hoje. E queríamos estar lá em Campina Grande comendo milho assado na fogueira da casa de Xandim e Maria Bethânia, meus sogros. Maninha e painho. Pois então, eu quero dizer o seguinte: Roberto Ferreira Dias foi descoberto quem é o grande artífice, é o responsável pela compra bilionária de vacinas. É o diretor do DELOG, Departamento de Logística do Ministério da Saúde. Foi nomeado lá por quem? Por quem? Ricardo Barros, o líder do governo na Câmara dos Deputados. E sobreviveu a 3 ministros de saúde. 3 ministros, porque quem manda na compra de vacina, que é o que interessa, é ele. Aí hoje, cedo, eu recebi um recadinho no meu e-mail do meu amigo Luiz Geraldo Dolino. Luiz Geraldo Dolino é um grande artista plástico, uma figuraça, pai de uma linhagem de embaixadores, e ele foi a vida inteira, está aposentado, um grande especialista em exportação e importação, funcionário do Banco do Brasil de carreira. E aí ele fez a constatação óbvia de quem entende, e passou para mim, que sou um aprendiz de feiticeiro, né? O que é que acontece? O que acontece é o seguinte, olha só, por que é que o Bolsonaro não aceitava e não deixava nenhum ministro da Saúde, principalmente o Pazuello, que era o encarregado à época, comprar vacinas da Pfizer? Por que que ficou remanchando? A Pfizer é famosa no mundo inteiro, inventando histórias. Ai, precisa autorização da Anvisa. Ai, tem que pagar os efeitos de tratamento médico dos que sofrerem problemas paralelos com a aplicação da vacina. Não, o presidente é negacionista, detesta a vacina. O Dolino mostrou para mim com uma pequena, um encadeamento de ações e datas, que é mentira, não tem negacionismo não. A gente pode até falar no negocionismo, quer dizer, a compra da Pfizer só foi autorizada um ano depois, e só houve aquele desatar do nó do fornecimento de vacinas no dia em que ficou acertada a compra bilionária de 1,6 bilhão de reais da Covaxin, da vacina indiana. Então, o Dolino, Luiz Geraldo Dolino, funcionário do Banco do Brasil, aposentado, na quarentena, raciocinou, fez as contas e mostrou isso. O Pazuello, segundo ele no papel de biombo, operou a negociata em favor do AMO. O AMO é o capitão. Desde agosto, a Pfizer e outras estavam aptas a vender. Se comprássemos, o esquema ruiria por terra, mas o Bolsonaro, usando o Pazuello, deixou de lado e não comprou. Foram sendo adiadas as compras, os embarques, até eles deixaram de receber os representantes da Pfizer. Então, nós ficamos sabendo, inclusive, por que o Pazuello caiu. O Pazuello caiu porque ele
estava comprometido com o esquema. Na hora que o esquema foi resolvido, ele era desnecessário, foi deslocado para outro cargo lá no Palácio. Aí você me diz, ué, então o Marcelo Queiroga entrou de bobo na história? Não, o Marcelo Queiroga está lustrando o currículo dele com o Ministério da Saúde. Agora, o Bolsonaro, resolvida a negociata do Ricardo Barros, ele vai tocando essa negociata e não precisa mais do Pazuello. Esse roteirinho que o Dolino fez para mim, ele resolve um problema grave, difícil de explicar. Por que é que o Pazuello falou em pichuleco? Por que é que o Pazuello falou em compra? Por que é que o Pazuello se queixava tanto do Congresso? Não era do Congresso. Ele sabia de que ele estava falando e ele está agora no Palácio entregando o seu silêncio. E eu quero dizer para vocês que essa relação do Ricardo Barros com Jair Bolsonaro não é de hoje, não. Veja bem, a Miriam Leitão falou num caso de 99, quando o Pazuello e o Ricardo Barros andaram se estranhando na Câmara. O Ricardo Barros era, então, um serviçal do presidente da República de plantão, né? O doutor Fernando Henrique, e o Bolsonaro já era da bancada da bala, já era do Centrão, já era o Ricardo Barros também, hein? Também. Bom, mas em 2017, o Ricardo Barros, vamos dizer, se tornou colega do Bolsonaro. Sabe como? A jornalista, minha colega Cristina Serra, que trabalhou muitos anos na Rede Globo, escreveu um artigo que a Folha de São Paulo publicou ontem, 28 de junho, contando que o Ricardo Barros está acostumado a negociar com a morte. O Ricardo Barros era ministro da Saúde quando fez aquele negócio absurdo, comprando remédio sem validade, sem nenhuma eficácia, para combater uma doença de câncer infantil. As crianças morreram. Até hoje, a empresa global que fez o negócio com ele, 20 milhões, não entregou o remédio e também não devolveu o dinheiro. E aí descobrimos assim que, por acaso, os sócios da Global são também sócios da Precisa Medicamentos. Olha só que coincidência incrível. E por que é que eu disse que o Barros se tornou colega do Bolsonaro? É que o Bolsonaro se destacou como parlamentar por um único projeto, a pílula do câncer, que era um placebo inventado por um engenheiro químico da Universidade de São Paulo, em São Carlos, Gilberto Orivaldo Cherici, que era um polímero de óleo de mamona, né, que até hoje é vendido entre 230 e 600 reais pela internet. Então, meus amigos, aí está a história. O Bolsonaro simplesmente foi um pioneiro de uma profissão que o Ricardo Barros abraçou mais tarde no governo Temer. Essa pílula do câncer, polímero de óleo de mamona, foi aprovada pelo Congresso numa lei, imagine, assinada por quem? Jair Bolsonaro e Arlindo Quinalha. Arlindo Quinalha é sindicalista, é médico, é do PT, é presidente do Sindicato dos Médicos, ou foi, e é o autor da lei com o Bolsonaro. A lei foi aprovada na Câmara, foi sancionada por Dilma Rousseff, mas a pílula do câncer foi proibida pela Anvisa e o Supremo Tribunal Federal aceitou uma ação da Associação Médica Brasileira que proibiu que a pílula do câncer fosse vendida da forma como previa a lei. Mas está sendo vendida aí na internet. Eu estou aqui recordando todos esses casos para dizer o seguinte: o Bolsonaro
voltou a ficar furioso e dizer que não cometeu crime de corrupção. Ninguém está acusando de ele ter cometido crime de corrupção. Os senadores escreveram para o Supremo sugerindo uma investigação para crime de prevaricação, porque ele recebeu um deputado federal da base aliada que levou o irmão para contar essa falcatrua que o Dolino detalhou num roteiro de datas, né? E ele passou 90 dias até que essa visita que o deputado e o irmão servidor fizeram a ele no Palácio da Alvorada e contaram na CPI, 90 dias depois, sem que o Bolsonaro tivesse tomado nenhuma atitude, mandado fazer nenhuma investigação. E o líder do governo no Senado, o insistente Fernando Bezerra, ele está dizendo, mas mandou o Pazuello investigar. O Pazuello estava saindo do ministério e não tinha autoridade para investigar nada, uma vez que o Roberto Ferreira Dias, que foi indicado pelo Ricardo Barros, obedecia também ao Elcio Franco, que está enrolado nesse rolo aí. De qualquer maneira, não sei se foi a melhor coisa a fazer, mandar um pedido de crime por prevaricação, que a Rosa Weber imediatamente mandou para o Augusto Aras, e eu sou capaz de apostar um bom dinheiro que o Augusto Aras vai mandar para o arquivo, para o lixo, que é tudo o que ele está fazendo, com tudo que aparece sobre que atinja o presidente Bolsonaro ou a família lá na Procuradoria-Geral da República. Eu não sei se não seria o caso esperar o relatório final da CPI. De qualquer maneira, a CPI e o Tribunal de Contas da União continuam sendo as únicas instituições que ainda ameaçam, de alguma forma, punir o Bolsonaro pelos inúmeros crimes que ele comete. Eu quero também dizer a vocês que o Bolsonaro falou assim, mas o dinheiro, nós não pagamos nada. Meus dois gurus jurídicos, o Modesto Carvalhosa e o Walter Franganiello Maierovitch, me afirmaram, com o apoio do meu amigo delegado Pacheco, de que corrupção é um crime que é consumado mesmo que não seja paga a propina. Por exemplo, se um assaltante vai arrombar um cofre e não consegue arrombar porque a dinamite falhou, ele é preso pelo roubo do mesmo jeito. É o chamado, segundo o Carvalhosa, crime formal. Então para com isso, né, Bolsonaro? Você não está num país de analfabetos, não. E eu quero também comemorar aqui a publicação na página 2 do Estadão, a página de opinião, do espaço ali do lado onde saem uns artigos meus, do artigo elogiando um candidato ao Supremo, que é o Eugênio Tussi Cruz, Rogério Tussi Cruz, diretor da Faculdade de Direito da USP e um homem sério. É claro que o Bolsonaro vai nomear ou Augusto Aras, está fazendo favores enormes para ele, ou o terrivelmente evangélico André Mendonça. De qualquer maneira, não poderá alegar que não havia outro candidato melhor, apoiado pelos juristas sérios do Brasil, que é o professor Tussi. É aqui com o meu apoio ao professor Tussi e também a minha força para que a CPI continue investigando sério e o Tribunal de Contas da União também, eu fico aqui recomendando ainda que você não pode deixar de ver as entrevistas de Simone Tebet e de Vital do Rego Filho, ela deputada federal, ela senadora e ele ministro do Tribunal de Contas da União, responsável pela relatoria da pandemia. E também os dois dedos de prosa com a Aninha Franco, que está recebendo um monte de elogio, porque é um banho de cultura e diversão para todos nós. Bom, vou ficando por aqui, direto ao assunto, em pé, e só a verdade salvará as nossas vidas.